Aqui você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para a edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe este testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. O Senhor, rápidas palavras, me colocou uma obra no coração. Agradeço a Deus que já vai para 10, 11 anos que Deus prepara de viajar trabalhando. No início trabalhava e viajava em vários estados, mas o que eu quero contar para a Irmandade, no ano de 2013, eu agradeço a Deus que eu estava saindo da minha casa, uma aflição, uma luta muito grande. 2014, uma luta muito grande. E carreguei meu veículo com a mercadoria que eu trabalho, sempre costume de viajar à noite. Saí mais ou menos uma meia-noite de casa, mas uma luta, uma aflição muito grande. E quando eu cheguei na divisa do estado do Paraná com a divisa do estado de São Paulo, tem uma ponte que divide o estado. Antes dessa ponte tem a Polícia Rodoviária do estado do Paraná e depois da ponte tem a Polícia Rodoviária do estado de São Paulo. Eu fui parado pelas duas polícias. Quando eu passei pela do Paraná, conferiu minha mercadoria, minha CNH, o documento do carro, olhou para mim e falou: Deus te abençoe e faça uma boa viagem. E eu agradeço a Deus, entrei no meu veículo novamente, cruzei a ponte, Polícia do Estado de São Paulo, parando também. Conferiu meu documento, conferiu minha CNH, olhou para mim e falou assim: você está com o seu veículo carregado de mercadoria. Eu vejo que tem mercadoria até no banco de trás. Banco de passageiro foi feito para carregar passageiro e não carga, porque num eventual capotamento, essa mercadoria pode vir colidir com a sua cabeça e você pode ter até uma morte instantânea. Então eu vou fazer uma multa, vou fazer uma notificação, e se você falar para mim um A ou um B, o seu documento, o seu veículo vai ser retido, e daqui você não sai, daqui ninguém te tira. E na aflição que eu estava, irmãos, na luta que tinha saído de casa, vendo uma situação como essa, eu só pude clamar a Deus. Falei: Senhor, tem misericórdia. E já mudando de assunto, fui pedir uma informação para aquele guarda. Quando eu levantei minha voz, ele falou assim: não era nem um A nem um B, o seu documento está retido, o teu carro também, daqui você não sai, e daqui ninguém te tira. Eu falei: mas eu ia te perguntar uma outra coisa, a multa eu já aceitei, o senhor é um oficial da lei e está cumprindo o seu trabalho. Ele falou: não, você ia questionar essa multa. E eu falei assim: tem misericórdia, eu preciso viajar, eu não estou nem 10% da minha viagem. Ele falou: não, seu documento vai ficar retido, daqui você não sai e daqui ninguém te tira. E eu louvo e glorifico a Deus, irmão. Aleluia. Naquela prova que eu estava, fiquei dentro do meu veículo, ali liguei o som do carro, comecei a ouvir uns hinos, e ali a aflição tomou conta de mim. Falei: Senhor, tem misericórdia. E eu desci do meu veículo, eu falei: seu guarda, por gentileza, a multa já foi feita, libera que eu preciso trabalhar. Se fosse para escolher, eu estaria trabalhando na minha cidade, eu estaria num trabalho que eu estivesse dormindo na minha casa agora, mas essa foi a porta que Deus abriu. Ele falou: pois é, pelo jeito você serve a Deus. E eu volto a te dizer: o teu carro não sai, o teu documento da minha mão ninguém tira, e nem o seu Deus que você mencionou tem poder de tirar esse documento de mim. E a aflição me tomou, eu falei: Senhor, tem misericórdia. Até agora era comigo, mas agora já falou, aleluia, até sobre a tua pessoa, que não tem poder sobre ele. E eu agradeço a Deus, irmão, aleluia, que quando ele falou essas palavras, aleluia, eu voltei pro meu carro mais aflito ainda. E quando eu estava no meu carro, aleluia, eu falei: daqui eu não posso sair, aleluia. Ele falou assim: você só sai daqui quando você ligar, aleluia, para outro carro, uma picape, e vir dividir essa mercadoria com você. E eu olhei no meu telefone, não dava torre. Ele olhou para mim e falou: se você quiser, vai lá do outro lado da ponte, a pé, lá tem torre. E eu agradeço a Deus, irmãos, que eu falei: eu vou fazer uma oração, já 3 e pouco da manhã, aleluia, eu desci do veículo, aleluia, fui no banheiro fazer uma oração, aquele banheiro sujo, dobrei a tampa do sanitário, dobrei meu joelho, aleluia. E quando eu dobrei meu joelho, aleluia, eu lembrei que no ano passado, 2013, na data do meu aniversário, aleluia, eu recebi uma ligação de um servo de Deus, aleluia, encarregado regional do estado do Pará, aleluia, no dia 9 de dezembro, eu estava longe de casa, aleluia, longe de todos da minha família, aleluia. Ele me ligou, ele disse: a paz de Deus, meu irmão. Eu falei: amém. Ele falou assim: eu estou agora nesse momento na cabeceira da minha cama fazendo uma oração, aleluia. Nessa oração o Senhor me trouxe em mente te apresentar e me mostrou que hoje é o teu aniversário, aleluia. Mas antes de eu te dar um parabéns, eu preciso te contar: eu vejo você sozinho, aleluia, eu vejo você triste, porque hoje é o dia do teu aniversário, aleluia. Você está longe da sua família, mas o Deus que nós servimos manda te dizer, aleluia, que você não está sozinho na luta, ainda que você está dentro do seu veículo agora, mas eu vejo do teu lado direito espiritualmente falando um anjo, e no teu banco de trás 3 anjos, você está acompanhado com 4 anjos ainda que você não vê, aleluia. Mas Deus vai te visitar e vai fazer você sentir a presença de Deus, e Deus, como presente de aniversário, te fala: no momento que você precisar, esses anjos em forma de humana, de pessoa, aparecerá e tirará você de alguma situação, para o nome de Deus ser glorificado. E para você crer, aleluia, que Deus fala na minha boca e está com você, na visão
Santo, eu te vejo agora na Avenida Minas Gerais, no centro de Belo Horizonte, uma garoa caindo sobre teu veículo. A paz de Deus, feliz aniversário, e desligou o telefone. Eu estava exatamente na Avenida Minas Gerais e Belo Horizonte, essa garoa caindo no meu carro, de joelho naquele banheiro. Aleluia, o Senhor me fez recordar dessa ligação. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Aleluia, tá aí esse guarda fora. Aleluia, disse que nem tu tem poder de tirar esse documento da mão dele, mas eu te sirvo pela vida e pela morte. Aleluia, no dia do meu aniversário, tu prometeu para mim que no dia que eu precisasse, aleluia, aquele anjo espiritual que estava comigo poderia aparecer e me tirar de alguma situação e o nome de Deus ser glorificado. Me socorre e eu vou glorificar o teu nome. Aleluia, fiz aquela oração, voltei para o meu veículo. E quando eu estava entrando no meu veículo, eu olhei para ele e falei, não vai liberar meu documento? Ele falou, não vou liberar. Nem o seu Deus, você falou que ia fazer uma oração lá dentro, tem poder de tirar esse documento. Eu falei, então tá bom. O senhor pode entrar na frente do meu carro? Ele falou, não posso. Eu falei, o senhor pode tomar a chave da minha mão? Ele falou, não posso. Então eu posso sair daqui. Ele falou, você pode sair, mas a próxima guarda, o próximo policial que você parar, aleluia, aí vai te levar preso e teu carro também, porque você não porta o documento. Eu falei, então tá bom. Eu liguei meu carro, dei meia volta, atravessei a ponte novamente e cheguei na polícia rodoviária do estado do Paraná. Estava ali o policial, já quase 4 da manhã, lavando a viatura. Eu encostei com muita humildade, contei para ele o que havia acontecido. Eu falei, isso pode? Ele falou, pode. Ele é uma autoridade da lei, assim como eu. Eu tenho 21 anos de polícia rodoviária militar. Eu nunca apliquei essa multa para ninguém. E olhando para você, vejo que é um servo de Deus. Aleluia, não tem lógica, mas ele é uma autoridade. Faz o seguinte, volta lá. 7 horas da manhã a guarda troca, quem sabe a outra guarda te libere. E ali conversamos das coisas de Deus, ele, nosso irmão de outra denominação, e ali conversamos, 5 e pouco da manhã peguei meu veículo e voltei para o estado de São Paulo, estacionei meu veículo embaixo de uma árvore e fui tirar um cochilo. E quando eu fui tirar um cochilo, aquele guarda, aleluia, brabo, com o documento da minha mão e uma prancheta veio em direção ao meu carro, que tinha dito que nem Deus tiraria o documento da mão dele. Ele veio brabo assim nessa prancheta, pega esse documento, vai embora, eu nunca mais quero te ver, você arruinou minha vida, você arruinou minha carreira. E eu, sem entender, assinei aquela prancheta. Eu falei, por gentileza, me conta o que aconteceu para o senhor mudar de ideia. Ele falou, você sabe, você é cínico. Eu falei, eu não sei, me conta. Ele falou, você sabe, naquela insistência, irmão. Ele falou, então tá bom, vou te contar. Quando você saiu daqui, 5 minutos depois, parou aqui na nossa guarda um Toyota Corolla preto, placa de São Paulo, e de dentro dele saiu fardado o nosso tenente-coronel da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo. Eu não conhecia ele pessoalmente, só por videoconferência, nem bom dia ele me deu, já apontou o dedo sobre mim e falou, aquele moço que saiu daqui, quando voltar devolve o documento para ele. Aleluia, o nome do Senhor. Ele falou, e tem mais, 30 dias de suspensão para a tua pessoa, oxalá, se eu não fechar esse posto policial. E tem mais uma coisa que ele me disse, que eu não entendi, falou de menina, falou de olho, lembrei, ele falou assim, aquele que mexe com os meus pequenos, mexe com a menina dos meus olhos. Entrou no carro e foi embora. Assina esse documento, nunca mais quero te ver, porque eu estou próximo de me aposentar e eu estou suspenso da polícia. Eu agradeço a Deus, irmão, aleluia, até a cidade de Assis, mais ou menos, aleluia, dentro do meu carro, Deus me visitando, e o Senhor falou comigo, meu servo, tenente coronel do trabalho esse horário da madrugada, se estivesse trabalhando estaria numa viatura, e se estivesse no carro particular não estaria fardado. Aleluia, aquele anjo, aleluia, que eu te anunciei em Belo Horizonte, eu mandei ele em forma de tenente coronel e te tirei dessa situação para você glorificar o meu nome. Eu louvo e glorifico a Deus, irmão. Aleluia, que na volta daquela viagem eu estava indo para Vitória no Espírito Santo, fiquei mais ou menos uns 16 dias naquela cidade. Quando eu voltei, o posto policial estava fechado, e dali em diante diversas vezes, irmão, passava naquele posto policial e ele fechado. Aleluia, mais ou menos 5 anos depois, junto com um servo de Deus da Central de Maringá, viemos fazer uma visita aqui em Santo André. Aleluia, eu contei para ele essa obra que Deus tinha feito. Aleluia, no retorno, voltando de madrugada, nós fomos parados na polícia rodoviária, na cidade de Assis, rodovia Raposo Tavares. Aleluia, aquele guarda nos parou, aleluia, pediu a documentação. Aleluia, aquele irmão comigo não se aguentou e perguntou pro policial, e aquele posto lá de Florínia, o que aconteceu? Nós sempre passa, ele tá fechado. Ele falou, pois é, uns 5 anos atrás, aleluia, passou alguém ali, um policial que estava perto de se aposentar, fez alguma coisa que não devia, ele foi suspenso do trabalho, houve uma ordem de São Paulo para fechar aquele posto policial. Ele falou assim, e o mais bonito, aleluia, que aconteceu foi, aleluia, divulgado no Diário Oficial que o posto de Florínia seria
fechado até a segunda ordem, mas o detalhe principal, que lá dizia na mensagem no rodapé, que aquele que mexe, aleluia, quando os pequenos mexem com as meninas dos olhos do Senhor, aleluia, ele olhou para nós, era o nosso irmão, falou: a paz de Deus, Deus abençoe, e nós fomos embora, sem contar que era comigo, e até o dia de hoje, se passou 10 anos, e aquele posto continua fechado. Eu estou dizendo que Deus é bom, não, aleluia, pelo fechamento do posto, e muito menos pelo policial, mas para dizer para esta irmandade que compensa ser crente, e aquele que mexe com um desses pequenos que está aqui dentro, mexe com a menina dos olhos de Deus. Eu agradeço a Deus por essa obra, perdão pelo tempo tomado. Graças ao Senhor, primeiramente, manado, pela obra gloriosa, Ele tem repreendido os espíritos que me acompanhavam no mundo, de viver debaixo de ponte, de viaduto, de comer a comida do lixo, estender as mãos para pedir esmola, glória, o nome santo do Cordeiro. Eu dou graças ao Senhor, que o próprio Senhor mandaram. Sem ninguém me anunciar a graça, Ele me tirou debaixo do viaduto. No dia que eu tentei, trazia nos meus braços um filho, e por eu ser mãe solteira, a minha mãe, ela disse assim para mim: você não veio criar a sua criança dentro da minha casa no dia que eu saí do hospital. Meu filho nasceu cego, aleijado, retardado, epilepsia, teve a meningite, paralisia, e era também mandado em retardado. E a minha mãe olhou para mim, ela não olhou a criança. Meu pai olhou a criança. Ela disse: você não veio criar o meu filho aqui. Eu não te aceito com essa criança. Meu Deus. 2 vezes ela falou e eu vi que ela não ia se ceder. Eu falei para ela: eu vou assumir o meu erro. Ela abriu a porta e disse: então sai. Glória ao nome santo do Cordeiro. Então, graças ao Senhor, 10 anos eu perambulei por esse mundo e mandava de comendo do lixo, pedir esmola, às vezes roubava leite, pão na porta dos outros. Mas eu glorifico ao Senhor. Ele estava já com 10 anos, eu falei: melhor eu matar, não tem outro jeito de eu continuar carregando essa criança sem ter onde morar. E propus ir na estação da luz, me jogar debaixo de um trem, fui impedida. Então, graças a Deus, e naquele dia eu perguntei para o céu: Deus, você existe? Aonde é que você está? Olha para mim. Eu comecei a falar assim com o céu, fui parar em frente à congregação do Braço. Em 7h15, todo mundo, ninguém falou nada, olhava, entrava. Mandado, eu testifico de alma sem fingimento. Quem olhar para o povo de Deus nesta graça, não tem povo mais lindo do que isso. Glória ao nome santo do Cordeiro. E o povo subindo, e eu sentada na escada. E quando os músicos chamou o hino do silêncio a tocar, eles me convidaram a entrar. Glória ao nome santo do Senhor. Naquela noite, mandade, vou resumir, mas o importante é que Deus me trouxe na graça. Mas naquela noite, uma irmã queria que eu sentasse em outro lugar, eu estava no primeiro banco, e houve uma guerra entre eu e a irmã. O servo subiu e iniciaram o culto. Ele viu que não ia dar certo, chamou a irmã, falou alguma coisa com ela, ela voltou, sentou no lugar, ele voltou para a tribuna, ficou me olhando, eu sentei, me arrumei com meu filho, e o Senhor colocou essas palavras: a igreja fica debaixo do sangue do Senhor Jesus. Permaneça na comunhão, porque estava todo mundo alvoroçado para ver o que estava acontecendo. E o Senhor manda dizer: quem vai sair é o diabo, mas essa alma ela precisa ouvir a palavra de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor deu início no santo culto, na sua ordem. Chegou na hora da palavra, sente Daniel, Deus
falou, filhinha, por que tanta braveza? Mandar eu olhei aquele homem de terno, sapato brilhando, de gravata, me chamar de filhinha, para mim já foi uma parte muito grande. Eu pensei, meu pai e minha mãe não me querem me chamando de filhinha. O que acontece? Eu falei, homem, eu quero ser que nem vocês. Ele falou, então espera. Chamou duas irmãs. Pensa as irmãs no chique que estavam. As duas veio, sentou no banco. Uma pegou a cabeça do meu filho, foi no seu colo, e deu olhando. A outra catou o pezinho dele e colocou no colo dela. Falei, sujo, meu filho. Mandade, segunda obra. Fiquei olhando, olhava para as irmãs. E eles saíram no andar. Foi mais ou menos uns 15 irmãos. Era dia de reunião no Brás, de diáconos e anciãos. E ali mandaram de orar ao Senhor. E o Senhor confirmou um batismo especial para mim. Ato, Eunuco e Filipe, eis aí as águas que impede de ser batizado. Assim mandaram, eles voltavam a palavra e dizia para nós anciãos, quem impede era descer nas águas? Quem de vós impede? Ninguém falou nada, mas um diácono falou, irmão, é muita responsabilidade. Ela é a Marina, ela é mãe solteira, ela pede esmola, ela não tem onde morar. Como é que vai descer uma alma dessa nas águas? Deus tomou aquela boca pelo Espírito e disse, responde só a minha pergunta. Esta obra, ela é de Deus? Ele respondeu, a obra de Deus dessa, ela nas águas e Deus cuidará dela. Glória ao nome do Senhor. Ele olhou para o irmão e disse, ela não vai caminhar nem 3 meses. Nós vamos ver ela pedindo esmola. Desce ela nas águas. E o irmão Jorge Cury, todo mundo escapando. Deus tomou o nosso saudoso irmão Jorge Cury, volta aqui, desce essa alma nas águas do santuário. As irmandades emergeram nas águas do santo batismo. Eu saí, não vou dizer que eu entendi nada. Eu entendi que esse povo tem amor, eu entendi que esse povo é simples, e entendi que eu senti alegria, porque ele disse que meu pai e minha mãe não queriam que 5 mil ia me abraçar. Glória, o nome santo do Senhor. Irmandade, quando eu saí, uma irmã pôs um dinheiro na minha mão. Tomei um ônibus, não tinha direção. Fui até o final. Quando chegou no final, o cobrador, senhora, desce aqui. É o ponto final. Eu disse e perguntei para ele, esse muro grande, é o Joaquim Clube, aqui para frente, Cidade Jardim. Assim, irmandade, eu vou contar essa parte para mandar me ver. A palavra saindo, ela tem cumprimento. Glória! O nome santo do Senhor. Assim, irmandade, eu andei uma casa, 2, na terceira estava tudo acesa. Eu falei, vou pedir um pedaço de pão. Uma outra oportunidade, irmãos, eu estava num velório e na hora de atender o funeral, a família, ela entrou assim numa certa discordância e teve alguém que falou, não vai atender funeral não. Nós vamos chamar um religioso. E essa moça falando para mim assim com um ar de riso, zombaria, pois bem, seu Ademilson, o senhor veio aqui para atender o funeral da minha mãe, ela era crente, mas nós não somos. Nós vamos chamar o religioso e vamos recomendar o corpo dela. Vamos recomendar o corpo dela. Eu falei, tá bom, não tem problema. Pode recomendar o corpo, a alma, o nosso Deus já recomendou. E ficamos um pouquinho ali do lado e fomos, irmãos, até o cemitério. Acabou de enterrar, eu estava voltando daquele enterro e veio um rapaz cabeludo de cavanhaque e olhando para mim disse, é o irmão que é o irmão Ademilson? Falei, sim, sou eu, irmão. Ele disse, o senhor conhece o seu Manuel? O irmão Manuel eu conheço. O senhor sabe que ele está morto? Eu falei, não, sim. E antes dele morrer, ele pediu para me procurar o senhor e para o senhor ir fazer o funeral dele. Falei, olha filho, se eu contar uma história para você, você não vai acreditar. Eu estou chegando agora do enterro que a família não deixou fazer o funeral. Então faz o seguinte, conversa com a família. Se eles aceitarem, tudo bem, eu venho para atender o funeral. Se eles não aceitarem, você vai na minha casa e de lá você me explica e nós voltamos e se não puder atender o funeral, pelo menos no enterro nós vamos do nosso irmão. Estou na minha casa, minha esposa falou, tem gente aí. Quando eu saí, ele estava com o irmão que atende a porta, irmão Nazaré, dentro do carro chorando. Falei, bom, era para vir na minha casa para avisar que não tinha funeral, tá bom?
E chorando, já falei, é mais um funeral que não vão deixar eu atender. E quando eu cheguei, falei, pode falar. Ele disse, é muito profundo o que eu tenho para contar para o senhor. O senhor não faz um favor de entrar aqui dentro do carro? Entrei dentro do carro. E ele disse, eu não sei se eu estou ficando louco, mas o que está acontecendo comigo? Veja bem, ontem meu sogro, ele estava no estágio terminal do câncer, estava já para morrer. Eu nunca fui em igreja, olha o meu cabelo, olha o meu cavanhaque, eu nunca pensei em ser crente. Mas tudo bem, quando a família entrou na UTI, que estava no último estágio, da noite não passava, eu fui o último que entrei. Ele me contando. E quando eu entrei lá dentro, estava meu sogro e 2 médicos, um enfermeiro, não sei, cuidando dele. E eu entrei, e quando eu baixei minha cabeça e levantei, não tinha 2, tinha 3. Falei, mas que coisa esquisita. Ele me contando, que coisa esquisita que está acontecendo aqui. Aqueles 2 médicos, ele me contando, saíram e foram embora da UTI. E o terceiro, que era um pouco diferente, ele foi até o meu sogro, santo é o Senhor, e colocou a mão na cabeça do meu sogro, e o meu sogro que estava em coma voltou em si e começaram a conversar um com o outro, glória ao nome do Senhor. E ele falou, olha, senhor Demilson, por mais do que é sagrado, eu não estou mentindo para o Senhor. E eles conversando, e eu já comecei a sentir uma coisa esquisita. Falei, essas coisas de crente, morre, não morre, e agora conversando com esse outro médico, enfermeiro, não sei. Abaixei minha cabeça, e quando eu levantei de novo minha cabeça, senhor Demilson, por mais sagrado que tem na terra, eu não estou mentindo, em cima da cabeça daquele terceiro, que era médico, enfermeiro, tinha uma bola de fogo desse tamanho, glória ao nome do Senhor. Ele disse, então esse negócio não é para mim, esse negócio é de crente. E quando eu fui sair rapidinho, ele me contando, santo é o Senhor, aquele homem foi muito rápido e chegou de frente comigo. E quando ele chegou de frente comigo, ele disse essas palavras, você sabe que o teu sogro é um herói, glória ao nome do Senhor. Ele falou, eu já com medo, querendo chorar, herói por quê? Bendito é o nome do Senhor, herói, porque o câncer comeu o seu corpo, mas enquanto comia o corpo ele falava ai, e atrás do ai ele dava um glória pro Deus dele, santo é o Senhor. E aquele homem, irmão Demilson, disse, você sabe quem sou eu? Ele disse, não. E aquele homem, por mais sagrado eu estou contando para o Senhor, ele disse, eu sou um dos 7 anjos que assisto diante de Deus. Sabe qual que é a minha missão? Quando a alma está para partir da terra, eu me desloco do céu para acompanhá-la. Glória a Deus. E vindo buscar esta alma, eu te encontrei aqui. Ele dizendo para mim, e tem mais uma coisa que eu tenho para dizer para o Senhor. Pode falar, aleluia, santo é o Senhor. O céu comentou a teu respeito ainda esta semana. Você lembra aquele dia que você perdeu o seu dia de serviço, colocou o teu sogro dentro do carro, levou ele no hospital, não cobrou a gasolina? Sim, me lembro. O que você fala a um dos pequeninos, a Deus você faz. Glória ao nome do Senhor. Deus mandou deixar um presente. E ele disse para mim, olha meu cabelo, seu Demilson, olha o meu cavanhaque. Aquele homem colocou a mão na minha cabeça, eu coloquei a língua para fora e falei uma língua que eu nunca falei na minha vida. Vocês acreditam nisso? Glória ao nome do Senhor. E o mais interessante, que a língua que eu falava era a língua que meu sogro falava também. Aquele homem desapareceu, eu falando com meu sogro, ele morreu falando em língua. Glória ao nome do Senhor. E depois, eu não encontrei com o Senhor e encontrou. O Senhor não falou para mim ir lá no necrotério, lá para falar para a família no velório. Eu falei, quando eu entrei no velório, eu dei de frente com o caixão. Quando eu olhei no rosto do meu sogro, minha língua saiu para fora e no meio da minha parentela eu comecei a falar aquela linguagem. E a família está dizendo, um morreu e o segundo está louco. Bendito é o nome do Senhor. Explica para mim o que é essa linguagem. O Senhor te selou com a promessa do Espírito Santo. Esse moço, irmão, de quando em quando ele congrega, não é crente, mas Deus fez a sua obra desta forma. Eu agradeço a Deus por esta boa oportunidade que Deus nos tem dado. Nossa alegria, irmãos, de estar com esta irmandade. Tinha um desejo muito grande também de conhecer nosso irmão Deusdete, e Deus preparou de conhecer o servo de Deus aqui também. Eu agradeço a Deus. Estivemos em viagem pelo continente africano, Moçambique, Zimbábue, África do Sul.
mas Deus vai preparar uma outra oportunidade para nós voltarmos, apesar de ser uma festa, uma busca de dons, mas vamos procurar também terminar o culto pelo menos até 9 horas. Então estamos contentes, estamos felizes, irmãos, por estar no meio desta irmandade, sentindo Deus, sentindo esta presença e o amor que Deus tem colocado no coração de toda esta irmandade. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Era a 4ª série primária, feita no mato. Eu não tinha essa experiência e, humanamente, eu não tinha a condição de pleitear essa vaga. Haja visto que eu não mandei currículo para essa empresa e também não fiz ficha, não preenchi ficha. E Deus pôs no meu coração para pleitear essa vaga. E eu fui, irmãos, com a força de Deus, chamei um irmão diácono para me trazer em São Paulo, porque eu não conhecia muito. No meio da estrada, ele falou: irmão, você percebeu que eu afastei do irmão? Eu falei: irmão, isso me dói bastante. Ele falou: então, irmão, eu percebo que o irmão prega a doutrina, sua casa é na doutrina, teus filhos é um exemplo, o irmão é um exemplo. Mas lá para trás, o irmão não deve nada para o Senhor, porque aonde você põe a mão vai para trás. A miséria está na sua casa, você cada dia está mais pobre, as coisas não prosperam. Irmãos, e eu falei: irmão, tá vendo, eu estou com esse carrinho aqui financiado, eu dei um cheque predatado para encher esse tanque, eu estou indo pela misericórdia, não sabia desse teu pensamento. Se eu não conseguir essa vaga, irmãos, eu vou voltar pior do que eu fui. Quando eu cheguei naquela empresa, passei por uma entrevista, passei pela 2ª entrevista, na 3ª entrevista foi pelo diretor comercial. Irmãos, a primeira coisa, ele falou: você é pastor de alguma igreja? Eu falei: não. Ele falou: mas você não é pastor? Eu falei: não. Mas crente de alguma igreja você é? Eu falei: crente eu sou. Ele falou: de qual igreja? Eu falei: a igreja que eu pertenço, o homem precisa ter no mínimo 3 qualidades. O homem precisa ser trabalhador, honesto e cumpridor dos seus deveres. Ele falou: pois é crente dessa igreja, pode trabalhar na minha empresa. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria, se eu tivesse escrito na ficha, a pretensão salarial era R$500, há 24 anos atrás. Irmãos, aquele diretor falou: olha, eu tenho um salário, é pegar ou largar, é o que eu posso te oferecer, mas vai aumentar. Eu posso te dar R$2.000 por mês, você aceita? Eu falei: eu falei: o senhor está falando que vai aumentar, então eu aceito. E aceitei. Irmãos, confesso que quando terminou a entrevista, acabou tudo, ele pegou e me deu os parabéns, me apresentou para o departamento, todos os irmãos sabem. E quando falou: esse aqui é o novo, o novo membro do nosso departamento, aí ele falou para o gerente, isso era o diretor, falou para o gerente: cadê o currículo dele? O gerente olhou para mim e falou: você trouxe currículo? Eu falei: não. Aí ele falou: mas pelo menos uma ficha, pega aí para mim. Aí falou: Zé, você preencheu ficha? Eu falei: também não. Falou: mas como pode uma empresa do nível desse, já faz 35 anos que eu sou diretor dessa empresa, nunca me aconteceu um lapso desse? Como é que ele está contratado, sem ficha, sem currículo? Glória a Jesus. Irmãos, ele falou para mim: Zé Alves, fala para mim, que curso que você concluiu ou se você fez alguma pós-graduação? Eu falei assim: seu Douglas, eu tenho a 4ª série primária feita no mato. Ele ficou vermelho, irmãos, e não tinha resposta, porque ele se calou. Falou: olha, infelizmente, gostei demais de você, a sua entrevista me surpreendeu, mas infelizmente você não tem base, você não tem estrutura, você não pode pegar nossa pasta. Eu fui ao céu e voltei ao inferno, irmãos, em fração de segundo. Falei: Senhor, é essa que é a minha recompensa? Irmãos, na hora aquele rapaz falou: você aceita um desafio? Eu falei: aceito. Estar aqui para mim é um desafio. Ele falou: então eu vou te dar
a pasta é tua, mas assim como você foi autêntico para estar aqui, um mistério, não sei como que você chegou aqui, então a pasta é tua, te dou 3 meses de experiência. Esses 3 meses pode durar 3 semanas, pode durar 3 dias. Dentro de mim, eu falei, 3 minutos para o meu Deus é muito. Irmão, dou graças a Deus. Saí de lá como um profissional. Ninguém até hoje sabe que eu não sou formado na empresa. E dou graças a Deus que já é 24 anos agora, está se completando. E eu dou graças a Deus que a porta está aberta, cumprindo a palavra que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Glória ao nome do Senhor. E aquela miséria Deus mandou para bem longe e livrou a minha família. Deus me deu a graça de poder dar curso superior para meus filhos, dar uma saúde digna para meus filhos, ter uma casinha boa para morar no Mão Salvador. Tive a honra de recebê-lo na nossa casinha. Irmãos, e dou graças a Deus. Deus preparou um carrinho para a gente andar e conserva a graça no meu coração. Uma felicidade eu tenho, igreja, que quando eu pregava a palavra, Deus cumpria na vida dos outros. Um fusquinha emprestado, quase sem gasolina. O inimigo falava, você prega bonito, cumpre na vida dos outros, mas você não sai dessa miséria. E hoje eu digo e eu prego, cumpre na vida dos outros e cumpre na minha também. E esse testemunho vai cumprir na vida daqueles que creem, recebe a força de Deus e vão sair daqui glorificando o seu santo nome. Sou de Indaiatuba, esse filho que foi desenganado está aqui com 28 anos, casado, está aqui minha nora, minha esposa, estou dando glória a Deus. Passava uma prova muito dura. Um dia eu congreguei aqui na Água Rasa, chamei esse servo de Deus num cantinho ali, chorei minhas lágrimas. Ele falou para mim, tem paciência, tudo passa. E passou, irmão. Acredita? Passou. Glória a Deus. Trago saudações e levarei também com a paz de Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Graças a Deus pelo batismo, pela esperança de vida eterna, se for fiel até o fim. Dou graças a Deus, irmãos, pelas obras que Deus tem feito. O Senhor me trouxe uma obra para contar. Porém, irmãos, quando o irmão contava sobre a obra que Deus libertou aquela família da miséria, eu até digo que às vezes, eu contando, eu falo que eu vivi por 10 anos abaixo da linha da miséria. Minha esposa até não gosta que eu falo. Mas, irmãos, eu morei num cômodo, ali era cozinha, era quarto. Nós repartíamos, isso depois de casado, repartíamos o quarto com a costa do guarda-roupa e colocávamos os lençóis da minha esposa para nós dividirmos o quarto das crianças com o nosso. E nessa época nasceu meu filho que está aqui. Irmãos, e a prova era muito grande. Eu já era cooperador de jovens e menores, pregava a palavra, Deus falava com a igreja, com a mocidade, mas eu sentia que em mim não saía a prova. E eu tive, irmãos, uma sensação muito difícil, porque minha mãe faleceu e nos deixou com 4 crianças, meu pai ficou viúvo com 32 anos, e eu tinha aquela coisa que me perturbava, que eu iria ficar viúvo também. Irmãos, e eu comecei a clamar a Deus, clamar. Minha esposa também pediu para nós tirarmos uma foto, e para ficar de recordação, foi indo até Deus permitiu, e ela deu à luz ao nosso filho que está aqui. Irmãos, ele nasceu perfeito. Quando nasceu perfeito, nós glorificamos a Deus. Minha esposa estava perfeita, ele também perfeito, agradecemos a Deus. E certo, irmãos, que quando ele estava com 15 dias, minha esposa levou um susto, não sei o que aconteceu, que não saía mais leite no seu seio, como se ela nunca tivesse ficado gestante. E esse menino aguou de um jeito que ficou muito mal. Certo que ele nasceu com
2 quilos e 150 gramas, irmãos, com 41 centímetros, com 30 dias ele estava pesando menos do que nasceu e estava num estado terrível. E eu ali clamando a Deus, falei, Senhor, a pobreza está aqui, eu enxergo a miséria na minha casa, agora tu permitiu mais um filho na nossa vida, a prova parece que aumentou. E eu um dia, conversando com a minha esposa e atendendo as reuniões de jovens, e eu tinha que atender a reunião no domingo, no sábado de noite, eu me passei assim, bastante tribulação, e eu falei, Senhor, eu casei com a primeira namorada, foi a primeira mulher que eu dei um beijo na minha vida, nunca prostrei diante de um outro Deus a não ser o Senhor, nunca fui em outra igreja, Senhor, prego a Tua palavra, faço a Tua vontade, mas nem por isso eu me acho digno de que Tu me atenda. Mas mostra o que está errado aqui. O Senhor falou para mim, falta a unção. Eu falei para minha esposa, bem, a minha fé não serve para você e a sua não serve para mim. Mas Deus me falou da unção. Ela falou, não, bem, se ungir morre. E eu não quero que Deus recolhe meu filho. Irmãos, e ficou aquela luta. Eu fui na reunião de jovens, já fazia alguns dias que eu não dormia, e trêmulo. Mas Deus preparou, um diácono levantou com a palavra na reunião de jovens, e foi a minha salvação. E quando foi à noite, irmãos, falei com o irmão Carlos na época, eu falei, irmão Carlos, minha esposa mandou falar para mim agora, minha filha chegou aqui dizendo que meu filho está à morte. O irmão não poderia orar para o filho, ele falou, não, eu vou na sua casa, eu vou orar. Eu falei, não, irmão, ele está aqui. Ele falou, mas eu ouvi dizer que seu filho está à morte. Eu falei, então, irmão, lugar de doente é na igreja, eu estou aqui. Irmãos, e ele foi orar e mandou um outro irmão orar. Eu falei, Senhor, oração, mas unção. E eu quero que ele unja meu filho. E esse irmão que ele não orava. Depois ele falou, irmão, eu não ofereço unção para ninguém, mas Deus me mostra de ungir o teu filho. Irmãos, eu falei, irmão, para o irmão pedir oração, mas para Deus foi unção. Ele ungiu meu filho, quando ele ungia meu filho, ele falou, Senhor, o teu servo é doente, a sua esposa também, agora o seu filho, Senhor, expulsa aquele espírito de enfermidade que está na roda da casa do teu servo. Irmãos, dou graças a Deus que naquela oração o Senhor expulsou o espírito da morte que estava na minha casa. Irmãos, mas isso prolongou, porque aquela miséria continuou. Eu continuei até, irmãos, final de... Isso foi em 93. Quando chegou lá em 98, passei por uma prova muito grande. E um dia, desesperado, isso em novembro, então eu estava ali desesperado, morando numa casa, estava construindo uma casa, estava só no chão batido, no chão de concreto magro, sem porta, sem janela, irmão, sem vidro, uma pobreza tão grande. E passou um casal lá em casa, eu falei, irmãos, entra para cá, vamos orar. Quando nós fomos orar, irmãos, Deus permitiu que nós fomos orar ali. Eu falei, entra para cá, vamos orar. Nós estávamos orando, aquele irmão não orava, com muito custo ele orou, e eu esperando ali. Irmãos, aquele irmão fez uma oração muito comprida demais, e apresentou todo mundo, aquele joelho doendo, e não tinha jeito. De repente ele acabou a oração e não encerrava. Eu falei, ele abriu, aí tem que encerrar. Fiquei esperando, e o joelho doendo. Aí Deus começou a me visitar. Quando pensa que não, irmãos, eu falei, Senhor, eu tenho que orar. O Senhor falou, não, presta atenção que eu estou fazendo uma obra. Irmão, naquele momento, os irmãos me perdoem, mas foi assim que aconteceu. Deus permitiu que veio um foco de luz do céu, e nesse foco de luz veio um anjo grande, com asas de águia, e parou em cima da minha casinha. E eu olhei e falei, Senhor, o que é isso? Ele falou, eu sou do céu e fui enviado para abençoar esta casa. Esta casa será abençoada. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, por muitas vezes
Uma irmã da Obra da Piedade que está lá conosco, inclusive veio de Uberlândia, uma irmã muito crente. Irmãos, ela começou a cantar aquele hino: foi grande a tempestade que no mar se levantou. Irmãos, eu nunca vi um hino cantado tão espiritualmente, uma coisa do céu, uma coisa divina. Quando acabou, eu falei: vocês viram alguma coisa? Ele falou: não. Eu falei: eu vi um anjo, Deus mandou um anjo aqui. Tivemos esse privilégio, o Senhor falou comigo assim, assim. Irmãos, isso era 2 horas da manhã. Eu achei que era próximo, mas durou umas 4 horas aquela oração. Eles foram embora, eu fiquei muito contente. Irmãos, passado aqueles dias, Deus, irmãos, permitiu que Deus colocou no meu coração para mim pleitear uma vaga aqui em São Paulo. E precisava ter curso superior. Deus seja louvado. Dá um graças. Agradeço a Deus, irmãos, por esta oportunidade maravilhosa que Deus me concede de estar congregado convosco. Trago saudação da Irmandade do Morro do Jacaré, Rio de Janeiro, aonde o Senhor deu a graça de congregar no final da semana passada. Tivemos 4 dias lá e vimos a obra de Deus lá. Vimos o traficante carregar os sacos no Morro do Jacaré. Daquela Irmandade da Mocidade vos trago a saudação com a paz de Deus. Resumidamente, irmãos, agradeço a Deus que quando a minha mãe estava gestante de mim, ela era uma prostituta e ela vendia o seu corpo numa cidade do interior de São Paulo. E ela tinha feito um propósito, irmãos, de me jogar fora na lata do lixo. Mas tinha uma nossa irmã serva de Deus, que ela não tinha filho. Então ela foi até aquela irmã e disse assim: se nascer um menino, você me dá esse menino que eu vou criar ele na casa de Deus. Assim eu nasci, irmão. A serva de Deus me pegou daquela mulher e me levou na casa de Deus e orou por mim, e aquelas orações me seguraram até hoje. Agradeço a Deus, irmãos, que quando, irmãos, eu tinha 8 a 9 anos de idade, mais ou menos, o Senhor levantou a minha mamãe para a Obra da Piedade. E eu fui numa reunião do Brás, irmãos, que o Brás até hoje é a minha comum congregação. Então, irmãos, eu fui numa reunião, irmãos, da Obra da Piedade, e lá o Senhor preparou umas obras de atendimento, e as servas de Deus foram numa olaria, irmãos, fazer aquele atendimento num lugar bastante humilde. Irmãos, e o carro não pode chegar até lá. Então a serva de Deus de cabelo branco, da Obra da Piedade, que já dorme no Senhor, colocou as compras em cima da carriola e falou para mim: menino, você me ajuda? Irmãos, eu peguei aquele braço daquela carriola, como na minha inocência de criança, e fui empurrando com a serva de Deus. E quando ela bateu palma, irmão, saiu daquela casa bastante humilde uma menina de 12 anos, com o véu na cabeça, e deu um grito e disse: mamãe, para a oração que Deus atendeu a nossa oração. E nós entramos, irmãos, naquele lugar onde não tinha piso, a casa era de terra. E naquele dia, quando a irmã serva de Deus colocou o véu na cabeça, que ela fez a oração, irmão, Deus passou ali sendo a minha pequena alma com a promessa do Espírito Santo. Irmão, o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo aos 10 anos de idade, e a nossa vida era bastante difícil. Papai trabalhava de faxineiro, irmão, numa empresa em São Paulo, e eu não tinha cama para dormir, dormia debaixo da mesa, em cima de umas cobertas. Eu já fazia 15 dias, irmão, que nós tomava água com fubá, e mais nada. E aquela, irmãos, era a última vez que ia tomar água com fubá, porque o fubá tinha acabado. Então minha mãe, serva de Deus, colocou o véu na cabeça e disse: filho, vamos dar graça a Deus, porque esta vez é a última vez que nós temos alimento nesta casa. E ela fez a oração e disse: Senhor, eu sou a tua serva e aqui está meu filho, não deixa nós perecer. Então nós somos congregamento, irmão, numa congregação, porque toda a minha vida, irmão, fui de oração, e eu sou aqui fruto da oração. Se não fosse as orações, não estaria aqui hoje. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, irmão, lá Deus mandou a palavra e disse assim: olha, antes da meia-noite, o anjo de Deus vai passar na tua casa, espera por ele
que Ele vai passar da tua casa. Assim, amados, nós voltamos para aquele quarto. E minha mãe, irmãos, meu pai arrumou a minha cama. E eu deitei debaixo daquela cama. Irmão, e passou 10 horas da noite e nada. E passou 10h30 e nada. Eu tinha uns 20 cômodos naquele quintal, irmão. E a nossa casa era a última. E minha mãe abriu a porta daquele quarto, irmão, que nós morávamos 11 horas da noite. Colocou a cadeira de frente para o portão. E colocou o véu na cabeça. E quando foi 11h15, meu pai disse assim: desliga a luz, porque amanhã eu vou levantar 5 horas para trabalhar. E ela disse: não é meia-noite. Deus falou que antes da meia-noite eu ia passar por esta casa. E eu estou crendo e vou esperar. E assim, irmão, quando foi 5 para meia-noite, parou um carro em alta velocidade na nossa casa. E o irmão desceu correndo e chamou por ela. E quando o irmão chegou na nossa casa, ele disse: olha, eu deitei na cama, mas o anjo de Deus cercou a minha mente e dizia: levanta, levanta, porque é antes da meia-noite que você tem que ir lá cumprir a ordem. Bendito o nome santo do Senhor. E quando foi 00:05, tudo que faltava naquela casa estava na mesa. E 00:05 nós estamos dando glória a Deus. Assim, amados, eu cresci a minha vida, irmão, na casa de Deus. E quando, irmão, eu tinha 17 anos para 18 anos, irmãos, eu estava na congregação, irmão, na reunião da mocidade. E Deus falava assim: olha, você que entrou aqui hoje, moço, Deus mandava a palavra sobre José do Egito. Ele dizia assim: olha, o seu nome é quase semelhante igual ao de José. Assim como eu fiz com José, permiti que José descesse para o calabouço, eu vou permitir que algum moço aqui desça para o calabouço. E quem sabe um dia você estará no calabouço. E os irmãos de José se esqueceram de José. E quem sabe esses irmãos que estão do teu lado também se esqueçam de você. Quem sabe um dia você entre dentro da congregação e diga: a paz de Deus, e ninguém te receba. Mas quando chegar esse dia, como eu conheci José, desde o ventre da mãe dele eu também te conheço. E como eu fui com José no calabouço, também serei contigo. Guarda esta palavra que eu mando nesta reunião, porque algum dia ela servirá para a tua vida. Assim, amados, eu me incorporei no Exército Brasileiro. E um dia de domingo, irmãos, eu estava, irmãos, coloquei a farda para ir para o quartel. E minha mãe disse para mim: meu filho, se a tua mãe faltar neste mundo, você promete para ela que você vai servir o Senhor todos os dias da sua vida? Eu disse: eu prometo. Ela disse: então vai com Deus. E eu fui para o quartel, irmão. E na segunda-feira eu estava no quartel e o oficial de dia me chamou e disse: olha, o coronel comandante está te chamando, se apresente a ele. E quando eu fui à sala do comandante, ele disse: olha, eu recebi um recado, a sua mãe está muito mal e você está dispensado, vai até o Hospital Modelo. E quando cheguei, irmão, ao Hospital Modelo, meu pai já estava lá, a serva de Deus estava com o véu na cabeça, tomada por aparelhos, e eu tirei a cobertura do exército. Eu disse: mamãe, a paz de Deus. Ela mexeu a boca. Eu disse: mamãe, a paz de Deus. Ela mexeu a boca de novo. Eu fui até a sua boca e coloquei a minha orelha. Ela disse: filho, a minha hora chegou, porque eu vejo de longe um varão que vem na minha direção, e os seus olhos é brilhante como fogo. Guarda o que a tua mãe disse, Alamanaia. Assim, amados, passados alguns minutos, o Senhor a recolheu para o reino da sua glória. Irmãos, presta atenção, irmão. E ficou servindo o Senhor junto com meu pai. E um dia, irmão, meu pai disse para mim assim: olha, eu vou me casar. Irmãos, e me apresentando a mulher com quem ele ia se casar. Irmãos, e o dia que eles celebraram o casamento, que aquela mulher entrou na minha casa, ela disse para mim: você sabe que hoje, a partir de hoje, eu sou a dona da casa? Eu disse: eu sei. Ela disse: então eu vou te dar uma notícia. Eu já conversei com teu pai e ele já não é mais da religião da sua mãe, porque eu sou macumbeiro e feiticeira e eu detesto crente e eu não quero um crente do meu lado. Então para você tem dois caminhos. Se você escolher a religião da sua mãe, você não pode mais morar aqui. Bendito é o nome santo do Senhor. E ela disse para mim: o que você tem para dizer? Eu disse: no momento eu não tenho nada, mas amanhã, quando amanhecer o dia, Deus colocará as palavras que eu tenho que dizer na tua boca. Bendito é o nome santo do Senhor. Assim, amados, naquela noite eu chorei bastante, irmãos. E quando foi 5 horas, eu abri as Sagradas Escrituras. Estava escrito assim: quando teu pai e a tua mãe te desamparar, o Senhor te recolherá nos braços. Assim, irmãos, como enfiar chovia muito em São Paulo, e eu não tinha nenhuma bolsa. Eu pegando um saco que tinha na minha casa, irmão, reuni tudo
que era de crente, coloquei naqueles sacos os vinagres, coloquei a Bíblia, coloquei os recitativos da infância, coloquei as fotos da minha mãe, serva de Deus, com véu na cabeça, que tocava acordeão, coloquei dentro do saco, coloquei todas as minhas roupas. E meu pai, quando levantou, ele disse para mim assim: para onde você vai? Eu disse: pai, um dia esta casa era casa de crente, hoje essa casa não é mais casa de crente, os moradores da casa mudaram, tudo mudou, mas eu não mudei, e eu permaneço fiel ao Deus que eu aprendi na minha infância, e Ele proverá o destino da minha vida. Assim, amados, eu saí, irmãos, para São Paulo. E lá, irmãos, comecei a morar nas repúblicas, irmão, e fui dormir num quarto com 4 bêbados, irmão, e eu estava descendo no cativeiro, irmão, e a palavra da reunião da mocidade começava a cumprir na minha vida. Então, irmão, não tinha eu mais emprego, irmão, e eu comecei a andar pelas ruas de São Paulo, irmão, ia na Praça da Sé e vendia uma camisa e tomava o lanche, vendia uma calça e tomava outro lanche, irmão, e foi se acabando tudo, irmão, e não tinha mais o que vender. Então, irmão, um dia a dona da pensão disse: olha, eu gosto muito de você, mas aqui você não pode ficar mais. Ele me dispensou da pensão e a antiga rodoviária de São Paulo passou a ser a minha residência, irmão. E eu passava as noites sentado lá, pensando, irmão, para onde que ia. Não tinha mais rumo, não tinha mais direção, mas não tinha mais nada. Mas uma coisa eu não vendi. Eu não vendi o inário, eu não vendi a Bíblia, eu não vendi os recitativos. Era a única coisa que eu tinha, irmão, dentro daquele saco. Assim, amados, eu estava descendo cada vez mais para o calabouço. Glória ao nome santo de Deus. Assim, irmãos, acabaram-se a roupa do corpo. Então comecei a andar vestido de papelão. O cabelo foi crescendo, as unhas foi crescendo. Bendito é o nome santo do Senhor. Eu comecei a ficar sem tomar banho. E acabou-se o sapato, irmão. E eu comecei a virar lata do lixo para procurar alimento. Bendito é o nome santo do Senhor. Assim, amados, eu perdi a identidade de ser humano. Bendito é o nome santo do Senhor. Passei 6 anos e alguns meses sem tomar banho. O meu cheiro, irmão, que exalava era mais do que um animal, porque os animais tomam banho, os animais têm tratamento. Eu fedia mais do que qualquer um animal, irmão. E quando eu chegava, nenhum ser humano ficava perto de mim. E alguns, quando me via de longe, não queriam me receber, já jogavam o alimento como se joga para um animal. Outros jogavam um copo de água, outros jogavam uma coisa e outros agrediam. Mas tinha uma coisa, irmão, no meio daquele calabouço, olha o nome santo de Deus, Salamanaia, Catalamaço, Lemehanda Soi. Contar aqui é muito gostoso, é muito bonito, mas passar no calabouço é duro. Aqui tem muita gente, mas no calabouço você está sozinho, não tem ninguém do teu lado. Só quem passou pelo calabouço é que sabe o que é o calabouço. Glória ao santo de Deus! Construção em cima de tábua de madeira, irmão. É quando, irmão, de vez em quando no frio, irmão, deitado na construção, abria aquela sacaiada e abria a Bíblia. Estava escrito assim: meu servo, não desanima que eu estou contigo. Glória ao nome santo de Deus. Assim, amados, na minha vida de andarilho, um dia, irmão, eu passei em frente a uma congregação cristã, irmão, uma congregação bonita. Estava acontecendo uma reunião da mocidade e eu comecei a olhar a mocidade entrando com aquele externo bonito, um sapato bonito, e olhei para mim, as unhas no pé desse tamanho. Glória ao nome santo de Deus. Vi que eu não tinha condição de me aproximar daquele lugar mais. Aleluia, glória ao nome santo de Deus. Mas a nossa alma, irmão, tem saudade das coisas do céu. Então a alma que estava no corpo de mendigo sentiu saudade do céu, sentiu saudade da glória de Deus. E quando, irmão, eu tentei me aproximar da congregação, o porteiro disse: aqui você não entra, vai embora daqui, some daqui, desaparece. Glória ao nome santo de Deus. Naquele momento, cumpri a palavra da reunião da mocidade, que Deus falou: algum dia você vai chegar aqui, os seus irmãos não vão te receber, mas eu continuarei te recebendo. Alamanaia, Salamanaia. Então, irmão, eu sentei do outro lado da calçada, e aqui tem sempre um de coração mais duro e outro de coração mais mole. O de coração mais mole sentiu pena de mim e falou com o de coração
coração mais duro. Então, irmão, aquele de coração mais mole foi no outro lado da calçada e me pegou e disse assim: pode entrar dentro do pátio da congregação, mas não fica aí do lado de fora, você não tem condição de ficar junto da irmandade. Então, irmão, não falava nada, mas eu tirei o chapéu de palha, irmão, coloquei do lado o pedaço de pau e o saco de lixo e me ajoelhei no último vitor do lado de fora. E alguém passou e disse assim: eu sou um pecador. E o outro disse: olha o que acontece com quem não guarda a palavra de Deus. Olha o destino, mas Deus, irmão, que sabe tudo, que conhece nós, o passado, o presente e o futuro. E Ele te conhece, irmão. E Ele mandou a palavra sobre José do Egito e disse: olha, eu falei alguns anos para você que você ia descer no calabouço. Eu te avisei antes que você ia descer no calabouço. Hoje você está no calabouço. Eu não me esqueci de José, mas vou me esquecer de você também. Fica no calabouço, que eu vou erguer a tua cabeça. Assim, amados, eu continuei a minha vida, irmão, de mendigo. Um dia, irmão, eu estava, irmão, sentado no Jardim da Luz e eu vi, irmão, uma voz mansa e doce que tocou no meu ombro e disse essas palavras: o Senhor Jesus te ama. E era o nosso irmão, vendedor de pano de saco, irmão, desses panos de saco de roupa que limpa. Servo de Deus, irmão, fazia 15 dias, irmãos, que Deus me mostrava em sonho para ele. E ele foi lá no Jardim da Luz, irmão, e me pegou, e atravessou a Avenida Tiradentes, irmão, e pediu um copo de leite, um pedaço de pão, e tirou aquele chapéu da minha cabeça, e como um pai, irmão, acaricia o filho, ele passava a mão na minha cabeça e chorava. Alamanaia, cacalavsoia, alamachoia. Assim, amados, o dono do restaurante disse assim: olha, não mexe com essa gente, que essa gente não vale nada. Ele disse: não, esse vale. Toda noite Deus me mostra ele não com essas roupas sujas, mas com uma veste branquinha e um semblante bonito. Glória ao nome santo do Senhor. Assim, amados, aquele irmão me pegou e levou para a sua residência, irmão. Ele morava com mais 4 irmãos moços. Então, irmão, quando eles chegaram lá, irmão, naquela residência, os irmãos se assustaram do meu estado e falaram para ele: irmão, o que é isso que o irmão está trazendo para nossa casa? Ele falou: isto é um servo de Deus. E contou, irmão, para os irmãos que Deus havia me mostrado para ele em sonho. E o Senhor falou para ele que no meio daquela sacaiada que eu carregava estava o recitativo, estava o inário, estava a Bíblia, estava as fotos da minha mãe. Assim, irmão, eles falaram: então vamos abrir o saco. E quando eles abriram aquela sacaiada, conforme o Senhor mostrou em sonho, estava tudo lá. Então os irmãos deram um grito e falaram: é nosso irmão, vamos cuidar dele. Bendito é o nome santo do Senhor. Assim, amados, eu fiquei 15 dias na cama, irmãos, e para encurtar o testemunho, irmão, depois de 15 dias, o Senhor preparou que os irmãos compraram um terno para mim, compraram uma camisa, cortaram meu cabelo, e eu entrei já diferente, não mais como mendigo, e não mais como indigente, mas entrei na congregação como servo de Deus. E Deus mandou a palavra sobre José do Egito de novo. Ele falou assim: olha, você foi fiel no calabouço, agora começa uma segunda obra na tua vida. Esta obra será maior do que a primeira. Você não negou meu nome, não pecou, não transgrediu, e colocarei o teu nome sobre esta cidade de São Paulo, essa cidade que sofreu, onde tu sofreu, esse estado onde tu mendigou pão, esse estado, esta cidade um dia vai exaltar o teu nome, e tu vais ser homenageado como fiz com José, assim farei contigo. Agradeço a Deus, irmão. O Senhor colocou um desejo no meu coração, irmão, de estudar, irmão. Eu comecei a estudar, eu fiz um curso supletivo de 2º grau, irmão. Então, irmãos, um dia, irmãos, eu conversando com o irmão que andava comigo, eu disse para ele: vou fazer uma faculdade. E, irmãos, eu manifestei o desejo junto àqueles irmãos que moravam comigo, mas os irmãos duvidaram e disseram assim: quem é de nós que pode ser um doutor? Nós somos pedreiro, um trabalha de um jeito, outro trabalha de outro. Se nós tivéssemos condição, nós pagávamos uma faculdade, ajudava o irmão, mas nós ganhamos pouco todos. Então, irmão, eu fui congregar numa determinada congregação, irmão, e depois do culto eu fui lá na casa de uma irmã, e quando, irmão, entrei num barraquinho de madeira, a irmã olhou para mim com o véu na cabeça e disse: irmão, eu não te conheço, mas Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. E Deus manda dizer: vejo você num tribunal, Alamanaia. Você crê nisso? Bendito é o nome
Santo do Senhor. Se você crê, você recebe que esta é a mensagem de Deus para a tua vida. Assim, amados, eu fui, irmão, e me inscrevi na USP, para o vestibular da USP. Era a única faculdade em São Paulo, irmão, que tinha curso gratuito. Era a única faculdade que eu podia estudar, irmão. E no dia do vestibular, irmão, da USP, tinha um monte de japonês fazendo um monte de cálculo. E um japonês olhou para o outro e disse assim: eu fiz o melhor colégio, eu fiz o melhor curso preparatório, eu acho que eu não passo. E eu disse: Senhor, e eu tenho o pior colégio, nem curso preparatório eu tenho, mas eu tenho o Deus da física, da matemática. Eu vou pedir sabedoria para ele, Alamanaia. E se você quer hoje, Deus vai dar sabedoria para você hoje. Alamanaia! Assim, amados, entrei dentro do banheiro e falei: Senhor, eu sou teu servo, não tenho pai, não tenho mãe, já fui mendigo, me dá uma profissão para me ser honrado na terra. E assim, irmão, quando passaram as fases, irmão, do exame da FUVEST, então, irmão, eu fui congregado numa congregação, e Deus mandou a palavra e disse: a pedra que está no teu caminho já foi removida. Era no sábado, irmão, a palavra, no domingo saiu o resultado, irmão. Então fui para a biblioteca municipal, biblioteca central na Consolação, que existe até hoje, irmão. E lá fui eu e mais um irmão. Eu sentei na escadaria da biblioteca e dei meu RG. E o irmão entrou lá dentro, irmão, para ver o jornal, meu nome, irmão. E ele começou a demorar. E os funcionários da biblioteca conheciam eu e sabia da minha história. Alguns tinham pagado lanche, almoço para mim. E uns falaram para mim: nós estamos torcendo para você. E eu estava ali, irmão, como Mardoqueu, sentado na escada, esperando uma solução. Alamanaia. Mas de repente, Cacalamaia, eu vi um grito que chamou pelo meu nome. O irmão falou assim para mim: irmão, você foi aprovado. Calamaia. Assim, irmão, eu peguei o RG, eu pulei a catraca e fui na lista dos aprovados. E quando eu ouvi o meu nome, eu saí gritando. Fui lá na Praça da Sandra, eu tinha vendido as camisas, a roupa do corpo, e dei um grito no meio da praça: só Deus é Deus. Fui no viaduto do chá e dei outro grito: só Deus é Deus. Fui na Praça da República e dei outro grito: só Deus é Deus. Fui lá no Jardim da Luz e lá dei outro grito: só Deus é Deus. E tô falando hoje: só Deus é Deus. Se você crê nisso, dá glória a Deus agora. Quem é que pode tirar alguém que está na sarjeta? Quem é que pode tirar alguém que está na lama e colocar numa universidade? Só esse Deus. Hoje Deus vai mudar o cativeiro de alguém aqui hoje. Alamanaia, Deus está me dizendo que vai descer com a sabedoria hoje. Receba o dom da sabedoria agora. Receba o dom da ciência, Alamanaia. O demônio tem lutado contra a tua vida. Mas agora Deus começa a dispensar o dom da sabedoria. Receba a sabedoria agora. Receba a sabedoria agora. Receba a sabedoria agora. Os irmãos perdoam, irmão, que quando Deus toma nós, irmão, nós perdemos o juízo, meu irmão. Tem alguém aqui que o demônio tem lutado contra a tua vida, mas agora Deus te anuncia: a sabedoria está entrando na tua casa, está entrando na tua vida, está entrando na tua alma, está entrando no teu caminho. Ninguém mais vai mexer na tua vida. Quando antes dele chegar, eu já te anunciei antes. Assim, amados, a prova do crente, na vida do crente, nunca termina. Quando, irmão, eu comecei a estudar na USP, tinha um problema. Algumas matérias tem que fazer durante o dia. Eu não podia trabalhar. E ajudava os irmãos a pagar aluguel. E estava numa situação difícil. Tinha dois caminhos: eu estudava ou trabalhava. Não podia ser pesado aos irmãos, eles não mereciam. Tinham me acolhido com o pai escolhe o filho. Então, irmãos, eu marquei entrevista com o reitor da USP. Irmão,
E eu fui falar com esse homem, uma calça jeans, um sapato Vulcabras e um paletó. E tinha um tapete vermelho, como tem até hoje na reitoria. Eu comecei a caminhar, irmão, junto com a reitora, com a reitora de graduação. Comecei a caminhar em direção da sala daquele homem. E aquele homem usava óculos de leitura e começou a me olhar por cima daquele óculos. E eu vinha de longe na direção dele. E quando eu cheguei perto dele, aproximadamente 1,5 metro, 2 metros, ele deu um grito: para aí! E eu parei. E ele me olhou de baixo em cima e disse para mim: posso fazer uma pergunta para você? Eu disse: pode. Ele disse: você é evangélico? Eu disse: sou. Sirvo a Deus na Congregação Cristã do Brasil. Ele disse: boa igreja.